Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Esse podcast nós falaremos sobre a fotossíntese, esse processo bioenergético extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. A fotossíntese é realizada por seres clorofilados, como plantas, algas, bactérias fotossintetizantes e as cianobactérias. A fotossíntese oxígena é aquela que libera o oxigênio para a atmosfera. É fundamental para a manutenção da vida no planeta. É a base da cadeia alimentar e produz O2, oxigênio, para todos os seres aeróbicos. O oxigênio só surgiu na Terra a partir do desenvolvimento da fotossíntese oxígena. Antes disso, apenas seres fermentadores eram capazes de sobreviver no planeta. Tá? As principais equações que simbolizam a fotossíntese, das principais, a mais tradicional é 6CO2 mais 12H2O, formando C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio, resultando mais 6 moléculas de água. Nessa equação, o carboidrato principal é a glicose, porém nós precisamos lembrar que o primeiro carboidrato da fotossíntese chama-se PGAL e ele tem 3 carbonos. Assim, a equação que simboliza o PGAL ficaria 3CO2 mais 6 moléculas de água, formando C3H6O3, que é o PGAL, mais 3 moléculas de água. Ok? A fotossíntese anoxígena, ou seja, aquela que que não produz o oxigênio como produto, como resultante da equação. São realizadas por bactérias vermelhas sulfurosas, também conhecidas como sulfobactérias, não usam a água e nem produzem oxigênio. Na fotossíntese, a água ela é uma doadora de elétrons, doadora de prótons para o processo de transporte de elétrons e produção de ATP. Neste caso, a água não participa do processo de fotossíntese. Tá? Quem faz fotossíntese anoxígena usa o CO2, só que ao invés de usar a água, usa o H2S, ou sulfeto de hidrogênio, e produzem carboidratos, que no caso o PGAL, mas ao invés de produzir oxigênio, produz enxofre. Ok? A partir daí nós podemos concluir uma coisa muito importante, que o oxigênio é originado da água e não do CO2. Mais uma vez, o oxigênio é originado da água e não do CO2. Sendo assim, a equação que resume a fotossíntese anoxígena seria gás carbônico na presença de 2 moléculas de sulfeto de hidrogênio, produzindo um carboidrato, liberando enxofre e liberando água também. Neste caso, para que ocorra a fotossíntese anoxígena, não é necessário a clorofila, e sim a bacterioclorofila, que é um tipo de proteína fotossensível, mas que não usa a água como doadora de elétrons, e sim o sulfeto de hidrogênio. Uma outra questão importante para se falar é o espectro de absorção de luz que a clorofila mais utiliza. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a luz branca e decompor num prisma, nós vamos ter as cores do arco-íris, que vai variar de 700 nanômetros, começando com o vermelho, até 400 nanômetros no violeta. A sigla que representa as cores do arco-íris ou as cores da decomposição da luz branca é o VLAVAV. VLAVAV. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, finalmente. Tá? As plantas, quando elas são iluminadas com luz vermelha apenas em um ambiente controlado, elas crescem e fazem fotossíntese. Por quê? A clorofila ela melhor absorve os comprimentos de luz do azul e do vermelho, refletindo os comprimentos de luzes relativo ao verde. Então, quando nós observamos uma planta e ela é verde, é porque ela está refletindo esse comprimento de luz. Ela não está utilizando a luz verde nesse caso, está absorvendo todas as outras. Tá? Por isso também que dentro de uma planta, dentro de um cloroplasto, além da clorofila, que é o pigmento principal, nós temos os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos acessórios, auxiliares, que vão absorver a luz verde, que a clorofila não consegue ou não tem capacidade para isso, tá? E vão otimizar essa energia da luz que chega diretamente até a planta. Lembrando então que plantas iluminadas com luz verde exclusivamente, elas não crescem, elas não fazem fotossíntese e visualmente elas vão ter
elas vão ter a cara de verde, né? Elas vão continuar sendo verde porque elas estão refletindo a luz. Enquanto se eu iluminá-la com a luz vermelha, elas vão ter uma cara de preto, escuro, porque o vermelho não vai ser refletido, ele vai ser absorvido, tá? Dentre os principais pigmentos da fotossíntese, nós temos a clorofila A, que ocorre nas cianobactérias e em todos os eucariontes fotossintetizantes, a clorofila B, que ocorre em todas as plantas e algas verdes, a clorofila C, que ocorre nas algas pardas e diatomáceas, a bacterioclorofila, que é responsável pelaquela fotossíntese oxígena das sulfobactérias, que nós comentamos agora há pouco, e além disso, desses 4 pigmentos citados anteriormente, nós temos os carotenoides, vermelho, laranja, amarelo, e as ficobilinas, que são púrpuras, relacionado com a cianobactéria. Então, qualquer organismo fotossintetizante, obrigatoriamente ele tem o quê? Clorofila A, claro, se ele for oxígeno, tá? Se for anoxígeno, é bacterioclorofila. Então, ele tem clorofila A obrigatório. Se ele for uma planta, ele tem clorofila A e B. Se ele for uma alga parda, ele tem clorofila A e C. Se ele for uma cianobactéria, ele tem clorofila A e ficobilina. Então, a clorofila A sempre vai ser obrigatória nesse caso, certo? A organização da clorofila dentro de um cloroplasto. Então vamos colocar assim, ó. Lá no cloroplasto nós temos a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna é pregueada, formando lamelas. E dentro dessas lamelas nós temos aquelas moedinhas que nós chamamos de grânulo. O conjunto de grânulo forma uma grana. Tudo isso dentro do cloroplasto, lamelas, grânulo e grana, forma o que nós chamamos de tilacoides. Tá? Então, dentro dos cloroplastos, nos tilacoides, os pigmentos formam o que nós chamamos de complexo antena. Tá? E que é esse complexo antena? O complexo antena é responsável pela captação da energia luminosa. E são moléculas de clorofila que estão distribuídas nesse complexo antena, e eles vão transferindo energia, transferindo elétrons para um par de clorofila central, chamado de clorofila A. Essa clorofila A, que é a principal, que está lá no centro desse complexo antena, esse local chama centro de reação. Tá? Então o complexo antena recebe luz solar, transfere essa energia para a clorofila A do centro de reação e a partir daí ocorre a transferência de elétrons por uma cadeia respiratória. Esse processo, esse complexo antena mais o centro de reação forma o que nós chamamos de fotossistema. Fotossistema, tá? Fotossistema é uma palavra que nós vamos usar bastante durante a aula. Fotossistema, então, é o complexo antena mais o centro de reação. Das etapas da fotossíntese, nós temos duas. A etapa fotoquímica e a etapa química. A etapa de claro e a etapa de escuro. Tá? A etapa fotoquímica é reação de claro, há necessidade da luz para que ela se inicie. A etapa química, reação de escuro, não há necessidade da luz direto, mas sim dos produtos da fase fotoquímica. Então, de certa forma, o que eu posso pensar? A fase clara ocorre na presença da luz. Ponto. Isso é fato. A fase escura ocorre enquanto houver produtos da fase clara. E isso vai durar questão de milissegundos após a paralisação da fase clara. Então é óbvio, né? A fase clara ocorre durante o dia ou enquanto houver luz. A fase escura não ocorre à noite. Ela ocorre durante o dia ou enquanto houver luz, porque ela depende dos produtos da fase clara. E uma coisa importante também, se não houver fase escura, não há por que acontecer fase clara. Então, de certa forma, elas são interdependentes, tá? Uma depende da outra. A fase escura depende dos produtos da fase clara e a fase clara depende da fase escura para consumir os seus produtos. Porque se não houver fase escura, os produtos da fase clara se acumulam e não há necessidade de ter mais fase clara. Uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra nesse caso. Tá? Falando um pouco mais sobre a etapa fotoquímica. Dois processos estão interrelacionados. O processo de fotofosforilação e a fotólise da água. O que vem a ser fotofosforilação? Lá na respiração celular, nós falamos da fosforilação oxidativa. O processo fosforilação é o mesmo. Fosforilação significa adição de fosfato ao ADP produzindo energia, formando ATP. Só que nesse caso, é uma fotofosforilação, então uma adição de fosfato ao ADP em presença de luz, formando ATP. Lá na respiração era uma fosforilação oxidativa. A adição do fosfato ao ADP, formando ATP, ocorria de oxidações de moléculas.
dos citocromos, do NAD e do FAD, do acetil-CoA, do piruvato e assim por diante, tá? A fotólise da água é a quebra da molécula de água em presença de luz. Essa fotólise da água ela vai ser importante para fornecer elétrons e hidrogênios para os fotossistemas para que o transporte continue e a produção de ATP continue. Ambos os processos, fosforilação e fotólise da água, estão relacionados aos fotossistemas que nós vamos falar agora. O fotossistema ele é classificado em 1 e 2. Primeiro, o fotossistema 1. O fotossistema 1 possui no centro de reação, ou seja, aquele local onde a clorofila A está posicionada, tá? Um par de clorofila A chamada de clorofila P700, porque ela absorve melhor o comprimento de onda de 700 nanômetros. Já o fotossistema 2, é o PS2, sigla em inglês, possui no centro de reação a clorofila que absorve melhor o comprimento de onda de 680 nanômetros. Por isso, ela é chamada de P680. O fotossistema 1, PS1, pode operar independentemente do PS2. Já o PS2 depende do funcionamento do PS1. O fotossistema 2 depende do fotossistema 1 e nós vamos falar agora. Fotossistemas e fosforilações. Existem dois tipos de fosforilações dentro da fotossíntese. A fosforilação cíclica, que é quando o PS1 atua de forma independente, e a fosforilação acíclica, quando o PS1 e o PS2 atuam em conjunto. Na fosforilação cíclica, a P700, excitada pela luz, libera elétrons para substâncias aceptoras que são transferidos para uma cadeia transportadora de elétrons. Quando esse P700 então recebe energia luminosa, recebe os fótons de luz, ela entra em ressonância, ela vibra, ganhando energia e liberando um elétron para uma molécula aceptora. Essa molécula aceptora chama-se ferrodoxina. E essa ferrodoxina, neste momento, vai transferir elétrons para a cadeia de citocromos, que vão sendo oxidados e vão transferindo elétrons e liberando energia. Os elétrons vão perdendo energia gradualmente e retornam para P700. A energia dos elétrons no complexo citocromo bombeia prótons de H+, para o lume do tilacoide. Conforme os elétrons vão passando pelos citocromos, eles vão bombeando esses H+, que vão ficar aprisionados no lume do tilacoide. Aqui é muito semelhante ao que acontece na respiração, só que lá a energia dos elétrons que passava pelos citocromos bombeava os H+, para o espaço intermembrana, entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Aqui é para o interior do tilacoide. Consequentemente, o interior do tilacoide vai ficar hipertônico, vai ficar mais concentrado. E os hidrogênios vão, por uma forma espontânea, tentar voltar para o meio hipotônico, que seria o estroma. Por difusão, esses H+, eles retornam para o estroma através de uma proteína que vai, ao ser movimentada por esses hidrogênios, vai acabar gerando ATP, que é chamada ATP sintase. Então esse é o processo, tá, quimiosmótico que ocorre na respiração e ocorre também na fotossíntese, certo? E, de certa forma, este elétron que saiu da P700 foi para a ferrodoxina, desceu pelos citocromos, no final ele retorna para a P700, como um bumerangue que é lançado, roda, gira e volta para quem o lançou. A P700 lançou o elétron, a ferrodoxina transferiu esse elétron para a cadeia de citocromos, esse elétron desceu pelos citocromos, bombeando H+, para o interior do lume do tilacoide. Tá? Esse elétron voltou para P700 e o ciclo completou. Por isso que a fosforilação é cíclica. Durante a fosforilação cíclica, apenas ATP são formados. Já na fosforilação acíclica, a P700, quando é excitada pela luz, libera elétrons que são transferidos para uma cadeia transportadora de elétrons. Aquela mesma. Nesse trajeto, os elétrons perdem energia e vão sendo transferidos para P700, repondo os elétrons que o PS1 liberou. Então, nesse caso, o que acontece? Não há um retorno do elétron liberado como há na fosforilação cíclica. O PS2, a P680, libera os seus elétrons, que são captados pela cadeia transportadora, que bombeiam o H+ para o interior do lume, tá? Que depois vão voltar produzindo energia. Esse elétron que desceu pela cadeia transportadora vai parar na P700.
A P700 vai excitar os seus elétrons com a luz, vai mandar para a ferrodoxina, e a ferrodoxina, neste momento, ao invés de transferir os elétrons da P700 de novo para a cadeia transportadora, ela vai transferir para outra molécula chamada NADP-redutase. E a NADP-redutase vai reduzir o NADP, transformando em NADPH ou NADPH2. Então, nesse caso, é importante chamar a atenção que a fosforilação acíclica, além de ATP, como a fosforilação cíclica, ela também produz NADPH2, tá? E esses produtos serão fundamentais na fase de escuro, na ciclo de Calvin, que vem logo a seguir. Os elétrons da P700 vão para uma cadeia transportadora e chegam até o NADPH. Na verdade, essa cadeia transportadora é a ferrodoxina, tá? Vão para a ferrodoxina e chegam ao NADP+, que recebe esses elétrons e vira NADPH2, tá bom? O caminho dos elétrons saindo do PS2 e chegando no PS1 gera ATP ao passar pela cadeia transportadora de elétrons. O PS2, após perder os seus elétrons, repõe os elétrons perdidos a partir da fotólise da água. Então, quem recarrega a clorofila P680 são os elétrons da água quando quebrada. Já o PS1, quem repõe os elétrons da PS1 são aqueles elétrons que vieram da PS2, tá? A fosforilação acíclica no final produz ATP e NADPH. Só lembrando o seguinte, a fosforilação cíclica, a PS1 libera os elétrons, passa pela ferrodoxina, vai para a cadeia transportadora de elétrons, gera ATP e volta para PS1, volta para P700. Tá? Na fosforilação acíclica, os elétrons saem da PS2, saem do PS2, da P680, passam pela cadeia transportadora de elétrons, chegam até ao PS1, a P700, passam para a ferrodoxina, da ferrodoxina para a NADP-redutase e para o NADP, que vai vir NADPH2. Tá? Então, quem repõe os elétrons da PS1 são os elétrons do PS2, quem repõe os elétrons da P700 são os elétrons da P680, quem repõe os elétrons da P680 são os elétrons provenientes da quebra da molécula de água. Ok? Fotólise da água também é chamada de equação de Hill. A fotólise da água, a equação seria: cada duas moléculas de H2O, na presença de luz, é produzido 4 elétrons mais 4H+, mais 2, mas na verdade é 1 O2. Tá? Os elétrons liberados vão repor os elétrons perdidos pela P680 no fotossistema 2. Os H+ irão para o estroma participar da produção de ATP e depois serão conduzidos ao NADP+, virando NADPH2. O oxigênio é liberado para fora do cloroplasto. NADP+, H+, e ATP são usados na etapa seguinte, na etapa química da fotossíntese. Tá? A etapa química ocorre no estroma do cloroplasto sem a necessidade da luz. Ocorre a captação de CO2 pelos estômatos, que receberão H+, que vão ser transportados pelo NADPH proveniente da fase clara. Ou seja, nessa etapa nós vamos dizer que o CO2 será reduzido a carboidrato. Para isso, nós temos algumas etapas. Tá? A formação do carboidrato é chamada de fixação do carbono, pois nesse momento o gás carbônico que estava no CO2 passa a integrar moléculas orgânicas. O ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses, tá? A fixação é a formação de compostos orgânicos e depois ocorre uma regeneração. Principais moléculas envolvidas nesse ciclo: RuBP, que é a ribulose bifosfato, que é uma molécula de 5 carbonos, e ela é a base para a construção do carboidrato. É essa molécula RuBP que vai receber o CO2 no ciclo de Calvin. A rubisco, que é a enzima que vai catalisar esse processo, e o produto principal do ciclo de Calvin, que é o PGAL de 3 carbonos. O ciclo de Calvin, então, é quando o CO2 entra no ciclo de Calvin, no estroma do cloroplasto, ele é recebido pela RuBP. Essa reação é catalisada pela rubisco, o CO2 é fixado, ele recebe ATP, energia, ele recebe hidrogênios e elétrons do NADPH2, ele vai aumentando, ele vai ganhando corpo, ele vai sendo reduzido, tá? Ocorre a formação de PGA, depois ocorre a formação de PGAL e finalmente ocorre a regeneração da rubisco para que tudo possa ocorrer novamente. Tá? Esse processo é chamado processo de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, reação de escuro, que ocorre no estroma do cloroplasto. Certo?
Ainda falando sobre fotossíntese, é importante diferenciar as plantas C3, C4 e CAN. Planta C3 é a maioria das plantas. É quando o primeiro carboidrato do ciclo de Calvin é o PGAL. E essas plantas, na sua maioria, se elas fecharem estômatos, elas param de fazer fotossíntese, porque é algo instantâneo. O CO2 que entra na planta pelo estômato, ele já vai direto para o ciclo de Calvin. Se você fechar estômato, para de entrar CO2 para o ciclo de Calvin, para a fotossíntese. Certo? Essa é a maioria das plantas. Só que algumas plantas têm uma estratégia diferentes para fazer fotossíntese enquanto os estômatos estão fechados. Por exemplo, planta C4, ela tem um formato diferente na sua folha, porque são plantas chamadas de gramíneas. Tá? Elas têm as chamadas células do mesófilo foliar, que são aquelas células que formam a maior parte da folha, e as células da bainha do feixe, que são células que ficam circundando o feixe vascular. Essas plantas C4, elas fixam o CO2 no mesófilo num carboidrato de 4 carbonos, como se fosse um armário, uma despensa. Ela armazena o CO2 num carboidrato de 4 carbonos, tá? Quando ela está de estômago aberto. Em algum momento do dia, quando o estômago é necessário fechá-lo para evitar desidratação, ela não para de fazer fotossíntese, porque ela já guardou parte do CO2 em C4. Então é no momento em que os estômatos estão fechados que o C4 vira C3 na bainha do feixe, liberando o CO2 no estômago, com o estômago fechado, e assim a fotossíntese não para em momentos quentes do dia. As gramíneas, como eu disse, são as principais C4, como cana-de-açúcar e milho. Já as plantas CAN significa, ou MAC, tá? É metabolismo ácido das crassuláceas, que são plantas de folhas crassas, folhas grossas. Essas abrem estômatos durante a noite, captam gás carbônico durante a noite e armazenam no carboidrato de 4 carbonos. E durante o dia, com o estômago fechado, aos poucos ela vai liberando o CO2, transformando C4 em C3, e esse CO2 vai sendo utilizado pela ciclo de Calvin para que a fotossíntese aconteça. Cactos, bromélias e abacaxi são os principais integrantes desse grupo de plantas CAN. Tá? A principal diferença, então, entre planta C4 e planta CAN, ambas pegam CO2 e guardam na forma de C4. E depois elas quebram esse C4 e C3, liberam CO2 e utiliza no ciclo de Calvin, com o estômago fechado. A diferença é, no C4 existe uma separação espacial. O armazenamento do C4 é em uma célula e a utilização do C4 virando CO2 em outra célula. Isso só ocorre durante o dia, ok? Na planta CAN não tem essa separação espacial, uma separação temporal. Durante a noite ocorre a fixação de C4 e durante o dia ocorre a liberação de carbono desse C4. Não existe essa diferenciação, tá? Então é importante saber essa diferença, ok? Além disso, nós temos que lembrar da concentração de CO2. A concentração de CO2 pode influenciar na fotossíntese. Quanto mais CO2 nós disponibilizamos para a planta, mais a fotossíntese aumenta. Porém, vai chegar um momento em que todas as enzimas rubísculos estão saturadas e nesse momento a fotossíntese não aumenta mais. A temperatura também é importante. Em temperaturas elevadas, conforme o aumento da temperatura, aumenta a atividade fotossintética da planta. Vai chegar um momento que essa fotossíntese é máxima e a minha temperatura é ótima, mas acima desse patamar ocorre a desnaturação das enzimas e provavelmente a fotossíntese diminui. Tá? A intensidade luminosa também é um fator importante. Aquele gráfico de fotossíntese comparado com respiração. A respiração é constante, 24 horas por dia, a fotossíntese ocorre durante o dia. Numa média de 24 horas, a planta é desejável que ela fique acima da respiração. Então é um ponto chamado de acima do PCL. PCL é o ponto de compensação luminosa. Compensação porque está compensando o gasto da respiração. Tá? Então é importante que em 24 horas a planta fique acima do seu PCL. Se ela ficar abaixo do PCL, a fotossíntese é menor que a respiração, ela entrar em declínio fisiológico, ela pode morrer. Se ela ficar no PCL, é no ponto em que a fotossíntese iguala a respiração, ela vai estagnar, ela não vai crescer e não vai morrer, também não vai se reproduzir. Se ela ficar acima do PCL, a fotossíntese é maior que a respiração, ela acumula reservas para momentos difíceis e a tendência é que ela cresça e se reproduza. Ok, pessoal? Bom, vou encerrar então esse podcast. Temos ainda
a música Rolling the Deep, da Adele, só que nós vamos deixar para o próximo capítulo, tá bom? Um abraço e até o próximo podcast.